Ter uma boa alimentação e se exercitar são essenciais para a saúde do corpo e da mente, mas a cada ano surgem novas pesquisas destacando a importância de um terceiro elemento nesta forma do bem-estar. O sono e o que fazer para dormir bem. Bom, quem vai falar para a gente aqui agora é a doutora Andréa Barral. Vem cá, doutora Andréa, tudo bem? Foi difícil dormir assim, é? Com tanto estresse, ansiedade. Eu vi que a senhora fez assim, vendo a situação do arvoredo. Como é que a gente faz, então, por exemplo, com tanto estresse, tanta ansiedade, para deitar na cama, esquecer de tudo, limpar a mente? Complicado, né? Nos dias de hoje, com essa ansiedade, o estresse, a gente passou pela pandemia, né? Muitas pessoas desenvolveram um quadro de insônia nesse período de pandemia. E assim, a gente tenta orientar rotinas regulares, né, para o sono. Dormir e acordar mais ou menos na mesma hora. E a partir do momento que nós sabemos o horário que vamos dormir, 1 hora antes, mais ou menos, desse horário definido, podemos tentar atividades mais calmas, mais relaxantes, né? Tentar desligar os estímulos visuais, né? Essa luz de LED branco, ela espanta o sono. Então, assim, se for possível, essa 1 hora antes do horário programado de dormir, desligar o celular, fazer uma leitura, um relaxamento, alguma coisa mais calma. Não dá para ler no celular, não? Não é o ideal. Não. Não é o ideal. A luz de LED branco das telas do celular, do computador, da televisão, ela emite um espectro de onda azul que inibe o hormônio indutor do sono. Então, assim, próxima hora de dormir, o ideal é evitar telas. Bora saber o que o povo quer saber. Aqui a consulta de graça, hein? Aqui a consulta de graça. Vamos saber o que o povo quer saber. É ótimo, né? Saber o que o povo quer saber. Mas é isso mesmo. Com a doutora Andréa Barral. Primeira pergunta, vamos lá. Qual a importância de uma boa noite de sono? Como, né, você começou a falar, a gente precisa se alimentar bem, precisa praticar atividade física e a gente precisa dormir, porque o sono é essencial para a saúde. O sono é um regulador emocional. Durante o sono, a gente, né, mantém um bom funcionamento do nosso corpo. Então, a gente melhora a imunidade, a atenção, concentração, memória. Então, assim, ele tem várias funções, né, no nosso corpo. Qual é a quantidade de horas ideal? Se fala sempre 8 horas. Isso. É isso mesmo? Um adulto jovem, em média, são 8 horas de sono, mas a quantidade de horas de sono varia de acordo com a faixa etária. Um adolescente, seguramente, ele precisa dormir mais do que isso, em torno de 9, 10 horas. E os menores, mais ainda. E o coroa como eu, dorme comigo quantas horas? Deixa eu ver se está batendo. Quantas horas, mais ou menos? Em torno de 7, 8 horas. Depois dos 65 anos, a gente pode diminuir menos, tá? 1 horinha de sono. Mas, assim, nunca menos do que 6 horas de sono, a grande maioria da população. Dá para compensar de uma noite para outra? Por exemplo, ontem eu dormi, não é isso. Se eu tivesse dormido ontem 4 horas, hoje eu dormiria 9. Dá para compensar ou não? O ideal é que não, né? O horário de sono, como eu falei, ele deve ser regular. Dormir e acordar mais ou menos na mesma hora, mantendo aquele ritmo e aquele padrão, para que o nosso organismo entenda como é que ele funciona naqueles horários pré-definidos. Mais pergunta nas ruas para a doutora Andréa Barral. Ela é presidente da Sociedade Brasileira do Sono, Seção Bahia. Próxima pergunta. Quais os fatores que levam à insônia? Por que as pessoas não dormem? O que seria uma solução para isso? Algum exercício para a mente? Tem esse tipo de coisa? Pronto, como a gente já começou a falar. Primeiro, rotina, disciplina. Tentar dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário. 1 hora antes desse horário, começar esse relaxamento. Retirar os estímulos visuais, né, esse LED branco principalmente. Fazer uma leitura, um relaxamento, né? Atividade física é extremamente importante, mas ela deve ser feita, atividade física aeróbica, durante o período diurno. À noite, a gente dá preferência a atividades mais calmas, mais relaxantes, né? Cuidado com a alimentação à noite, uma refeição leve, esperar um período para fazer a digestão, para depois ir deitar, nunca comer e deitar. Sim. A posição de dormir, o decúbito lateral, é uma boa posição que previne, diminui, né, a intensidade do ronco, que é muito frequente, um problema muito frequente. Então, são essas algumas orientações. Chá de camomila, leite morno, muita gente defende isso, resolve? O líquido morno, ele ajuda a liberar um pouquinho mais a melatonina, né? Ele contribui de alguma forma, mas são as ações em conjunto que vão trazer o benefício. Quem dorme sono fragmentado, né? Tem gente que dorme assim e acorda de hora em hora. Isso faz muito mal à saúde?
Como Sim, resolver? nós dormimos por ciclos, né? Ciclos de sono. A gente dorme sono superficial, sono 1, aí vai aprofundando, sono 2, 3 e o sono mais profundo, que é o REM. Um ciclo de sono dura em torno de 90 minutos, em média. Né? Aí a gente dá uma acordadinha e reinicia, e faz 2, 3 ciclos ao longo. Então, acordamos às vezes à noite, mas a gente reinicia o sono e nem lembra disso. Mas quando a pessoa tem uma ansiedade, por exemplo, né? Algo que mantém ela mais alerta, um despertar entre um ciclo e outro, ela pode lembrar das preocupações, dos problemas, né, e demorar para reiniciar o sono. Existem inúmeros outros distúrbios do sono que fragmentam o sono da pessoa. Como eu já falei, o ronco é um delas. Né? Se a pessoa tem junto com o ronco, uma paradinha na respiração, que é a apneia, ela tem que acordar, né, muitas vezes, para voltar a respirar. Isso fragmenta o sono também. Então, são diversos problemas, a gente precisa conversar, fazer direitinho a investigação para definir. Bora saber o que o público quer perguntar, doutora Andréa. Próxima pergunta. Quais as consequências de uma noite mal dormida? Pronto. De imediato, né, quando a gente não dorme bem, todo mundo já experimentou. No dia seguinte, você fica sonolento. Primeira coisa, a gente fica sonolenta, né, no dia seguinte, pode ter dificuldade de atenção, de concentração, de memória, né, redução, né, da capacidade de argumentação lógica, né, irritabilidade, mau humor. Então, são diversas as consequências. Quando é indicado o remédio para dormir? Porque muita gente toma, acho que o Brasil é um dos países onde mais se toma remédio para dormir no mundo. Estou errado? Se eu estiver errado, pode me corrigir. E quando é indicado procurar um remédio para dormir? O tratamento inicial, o padrão ouro para insônia, é o que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental. Né? Então, assim, um acompanhamento com um profissional, um psicólogo, trabalhar, tentar identificar o que está causando essa insônia, né? Mudar os comportamentos, essas orientações simples que eu falei em relação à alimentação, atividade, horários, evitar telas. Então, assim, a gente precisa primeiro organizar essa rotina, né? Fazer talvez um diário de sono, a gente faz isso, o paciente responde, depois de 15 dias, 30 dias ele volta em consulta e aí a gente juntos, né, definimos a necessidade ou não de fazer o uso do medicamento. Obrigado pela entrevista, foi ótimo. Muito Tirar as obrigada dúvidas do também. público é bom. Você dorme bem? Eu durmo bem. A gente tem dia que eu durmo mais ou menos, sabia? Mas é importante dormir, então tentando cada vez mais melhorar. Mas é porque tem tanta notícia que estressa a gente, né? É o problema. Tem que esquecer, né? A gente trouxe uma lembrancinha aqui para você vestir a camisa, literalmente, da obrigado. Semana do Sono. Sim, a Semana do Sono. Fala é uma da Semana iniciativa, do Sono, então. o Dia Mundial do Sono vai ser sexta-feira agora, e a Semana do Sono é uma iniciativa da Associação Brasileira do Sono. Vamos e durante discutir... uma semana inteira a gente está fazendo ações educativas aqui, né, na Bahia, em 12 cidades baianas, 33 ações, que a gente está divulgando para a população, educando sobre a importância do sono, distribuindo uma cartilhazinha. Tem um site aqui, semanadosono.com.br, essa cartilha está virtual disponível para quem quiser baixar e ler mais um pouquinho sobre o sono. Obrigado, bacana. Bons sonhos também. Obrigada. Doutora Andréa Barral, então, falando da importância do sono.